Boa noite. Já vou iniciar. Vou respeitar quem respeitou o horário, às 10 da noite. Enfim, eu abri hoje a caixinha de perguntas no meu Instagram e vieram muitas, mas muitas perguntas interessantes. Porém, eu selecionei duas para falar hoje na live com vocês e amanhã eu vou responder as perguntas no meu story e no Reels, porque realmente são perguntas sensacionais que valem a pena, vale muito a pena a gente dar uma aprofundada, uma esmiuçada, mas todas serão respondidas em 59 segundos. Esse é o meu foco, entregar conhecimento para vocês, entregar reflexões, no máximo 59 segundos, tá? Porque eu sei que a vida da gente é corrida, as pessoas não têm mais paciência para ficar ouvindo coisas longas. E eu tô trabalhando muito essa objetividade, não só comigo, mas com o meu grupo de mulheres de mentoradas. E a gente já tem percebido algumas mudanças no quanto a vida fica mais fácil, mais leve com objetividade. E sim, é possível passar uma informação, uma reflexão, dar uma resposta bacana, uma resposta elucidativa, uma resposta sábia em 59 segundos, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? De todas as perguntas que eu recebi, selecionei duas sobre o mesmo tema. Duas perguntas que eu achei muito interessante. São perguntas que se repetem, inclusive, para mim, na minha caixinha de perguntas. E eu vou aprofundar nessa mini live hoje que eu pretendo não deixar de passar de 25 minutos, tá? Inclusive, esqueci de trazer o meu relógio aqui no celular, né? Tô gravando no celular, não consigo ver. Se alguém puder ir me dando o horário aí, dizendo, Vanessa, ó, 10h20, 10h25, eu agradeço por eu não passar esse tempo. Olha só as duas perguntas e é isso que eu quero aprofundar com vocês, mergulhar com vocês. Tô olhando aqui, oi Josi, oi mulherada, bastante mulher aqui comigo, coisa boa. Boa noite, Kátia. Inácio tá sempre junto, show de bola. Eu vou olhando aqui para abrir para perguntas, para que vocês possam perguntar e eu vou respondendo e a gente mergulha aí nesses 25 minutos juntos. Olha essas duas perguntas. Por que os casamentos de hoje são descartáveis? Gente, eu vou trazer a minha visão como pessoa e como profissional, que eu acredito que foge da maioria dos pensamentos da maioria das pessoas, tá? Eu vou colocar o meu ponto de vista com todo o respeito, com todo o amor, e aí fica a critério de vocês acolher, pensar, repensar, concordar ou não. Não trago nada esperando concordância. Eu venho com zero expectativa para cá. Eu venho trazer para vocês um resumão, um compilado de tudo que eu estudo, de tudo que eu ouço, de tudo que eu atendo, de tudo que eu percebo, de tudo que eu constato ao longo desses 20 anos de atuação como psicóloga. Fora a minha experiência profissional, pessoal, que eu iniciei muito cedo, eu fui muito precoce, com 13 anos. Apesar de que hoje existe isso, né? Mas eu com 13 anos eu já pensava em formar família, já tinha os meus amores, as minhas paixões, eu fui muito precoce, então isso me trouxe muito sofrimento, mas também me trouxe uma bagagem de experiência muito grande que eu gosto de compartilhar com vocês, com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, que eu falo, gente, a gente não precisa sofrer para aprender. A maioria das pessoas aprendem sofrendo, aprendem na dor. Mas se a gente se permitir ter sabedoria e ouvir as pessoas, a gente consegue aprender através do sofrimento delas sem ter que passar por essa situação. Só ouvir, não precisa concordar. Gente, façam essa experiência. Por uma semana, ouçam outras pessoas, ouçam com o ouvido, ouçam com o coração. Não fiquem contestando, a pessoa está falando, você está atravessando. Ouçam e observem quanta
coisa boa, quanto aprendizado, quanta sabedoria a gente pode extrair da história do outro, seja ela uma história de dor, uma história de amor, uma história de mix de sentimentos, enfim, é isso que eu trago para vocês. Eu gostaria assim que eu gostaria de ter, né, o poder de amenizar o sofrimento das pessoas através de tudo que eu passei. Eu sinto quando deu, e eu falo, né, para cliente meu, cara, deu, observa, deu, você já foi no teu limite. Mas algumas pessoas insistem e querem passar por isso e tá tudo bem. Então eu entrego o que eu sei, o que eu aprendi, cada um faz o que quer com isso e tá tudo certo. A segunda pergunta é: me casei mal, e agora? Separo? Então, o restante das perguntas eu vou responder amanhã, como eu falei, nos stories, nos Reels, vou compartilhar no Reels, mas hoje eu quero me basear nessas duas perguntas. Olha só, por que os casamentos de hoje são descartáveis? Muita gente pensa, a maioria das pessoas pensam que é porque essa geração é mimizenta, porque essa geração não sabe o que é da vida, porque essa geração não valoriza pessoas, porque essa geração não quer nada com nada. A minha visão sobre isso é: essa geração é a geração mais carente que tem. É a geração que mais quer de verdade ter algo sólido com outras pessoas, num relacionamento. Por quê? Vamos começar por aí. Não estou buscando ou trazendo para vocês culpados. Eu falo que eu não trabalho com culpados. Eu trabalho com raiz do problema, caminho da solução. O que acontece? Antigamente, o homem era o provedor. O homem saía de casa para trabalhar, para trazer o sustento para a família, e a mãe ficava com os filhos em casa, cuidando desses filhos, cuidando dessa casa. Os filhos acordavam, a mãe estava em casa, mesmo que lavando roupa, lavando louça, limpando o quintal, mas a mãe estava ali. A criança, ela acordava com a sensação de segurança, porque mãe significa segurança, que vem de segurar. Minha mamãe tá aqui. E aí essa mãe que preparava comidinha, essa mãe que preparava roupa, essa mãe que estava em contato físico, visual, emocional com esses filhos o dia todo. De repente, as coisas mudaram. Nós mulheres, eu me incluo também, a gente passou a buscar por uma independência financeira e a gente foi para o mercado de trabalho, a gente foi para as ruas, a gente foi para o comércio, a gente foi para as empresas, enfim. Então a gente passou a não estar em casa quando os nossos filhos acordam, quando os nossos filhos precisam de nós, quando os nossos filhos sentem a nossa falta. A gente quase não prepara mais o alimento deles. A gente quase não sabe o que eles têm no guarda-roupa, né? Porque quem cuida da roupa deles é uma ajudante, enfim. Tô falando de pessoas que têm funcionário. E aí, quando a gente volta para casa, a gente tá esgualepada, estressada, cansada, como os homens estão, porque o mundo lá fora para a maioria das pessoas tá uma luta, não tá um desafio, tá uma luta. E a gente ainda tem marido para dar atenção, a gente mesmo para se dar atenção, filho para dar atenção. A gente fica sobrecarregada, o estresse aumenta. Aí esse bendito celular, essa internet, esses meios de comunicação que roubam muito da nossa atenção. Então, assim, as crianças nunca sentiram tanta falta de mãe como sentem hoje. Não estou falando que as mães são culpadas. Eu estou explicando para vocês a dinâmica que tem gerado essa carência, essa falta, essa busca no outro do que faltou da mamãe. E aí cada um faz com essa informação o que quiser, tá? Depois eu vou dar uma dica para vocês, para quem tá nessa situação, porque eu vivi isso na pele, eu resolvi o meu problema de forma muito simples e foi muito funcional. E aí essas pessoas, essas crianças, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo e elas começam a buscar no outro o que falta aqui dentro, que tem a ver com a mamãe, que também tem a ver com o papai que tá fora,
que tá trabalhando, que tá buscando, que tá lutando, porque as pessoas hoje lutam muito e não era para ser assim, não é para ser assim. E crescem cheio de carências de pai, de mãe, principalmente de mãe, né? Porque até os 7 anos de idade a criança tem uma necessidade muito grande de mãe e buscam nos relacionamentos e não vão encontrar. E aí namoram pouco tempo, já juntam as escovas de dentes e vão viver a vida e rapidamente se decepcionam, se frustram. E aí, como hoje tá mais natural, mais aceitável, mais respeitável, mais normal se separar, descobrem que não amam, que era só uma paixão e como existem essas possibilidades, essas facilidades, se separam. Me incluo, inclusive, tá? O meu caçula com 3, eu sendo psicóloga, sabendo disso tudo, que a paixão dura até 2 anos, que o ideal é que a gente se relacione por 2 anos com a pessoa para depois a gente engravidar, a gente casar, porque o ideal é que primeiro a gente vá morar junto, ou se case, enfim, formalize a relação e depois engravide. Porque aí a gente sabe onde que a gente está entrando, que tipo de relacionamento a gente vai ter, o perfil da pessoa com a qual a gente vai conviver. Eu sabendo disso tudo, gente, com 3 meses de namoro, eu engravidei. Não tô, e nem vem ao caso o porquê, falha de quem que foi, não é isso que eu tô dizendo pra vocês. Falando que isso acontece muito e que eu, sabendo disso, pisei na bola comigo mesma. Obviamente que nós dois nos decepcionamos um com o outro. Porque aí a paixão foi reduzindo, vem a real, e aí a real um olha pra cara do outro e você não é o que eu almejava, você não é o que eu esperava, você não é o que eu queria, né? E vice-versa. E aí? O que a gente faz com isso? Os casais maduros, as pessoas maduras, se separam amigavelmente, se priorizando a sua saúde emocional, mental e principalmente dos filhos das crianças. Mas quantos casais se separam de forma completamente infantilizada, se machucando, alguns até se matam, nós sabemos disso, e os filhos assistindo tudo isso. Mas enfim, o que eu percebo que leva os relacionamentos e os casamentos a serem descartáveis é a carência que os casais buscam entre eles, o que faltou ali na base nuclear com papai e mamãe, principalmente com mamãe, e aí descobrem que o que eles buscam eles não vão encontrar em nenhuma pessoa a não ser neles mesmos. Essa pressa de morar junto, de casar, de ter filho, não espero esse prazo de 2 anos, que fica muito constatado, muito claro que tipo de sentimento é, se é uma paixão ou se de fato se tornou amor, tá? A ciência comprova que a paixão é como se fosse um estado de embriaguez emocional que pode perdurar por até 2 anos, ou seja, a gente vê qualidade que existe, a gente vê qualidade que não existe e não vê defeitos que de fato existem na pessoa. Então a chance de frustração é muito grande. E a outra questão é que hoje é aceitável separação. Até, olha, quando eu fui mãe solteira aos 21 anos, e isso tem 24 anos. Naquela época era vergonhoso. Confesso pra vocês que eu senti vergonha, eu sei que a minha família sentiu vergonha. Era um caos, era aquele bafafá na cidade toda. Hoje, não tô dizendo que é certo ou errado, mas hoje é aceitável. Hoje já não se cria aquele furdunço todo, aquele falatório todo. Hoje ficou normal separar-se, grávida, ou no início do casamento, ou no meio do casamento, ou depois de muitos anos de casamento. Então já não tem aquele auê todo. Então fica mais fácil a pessoa se olhar no espelho e dizer: o que eu tô fazendo nessa relação falida, tóxica, horrorosa? Eu vou embora. Eu vou encerrar aqui. E sai, ficou mais fácil. Então eu não vejo como relacionamentos descartáveis, eu vejo como relacionamentos formalizados de forma precoce. É bem diferente. Porque o descartável é uma coisa assim, eu te usei,
Mas na verdade, vocês podem ver que os casais que se juntam para ficar junto, independente se vai ser eterno, se vai ser por um tempo, por curto, médio ou longo tempo, o início é uma coisa muito forte, não é com a intenção de se usarem, é com a intenção de se suprirem, de se complementarem, de se completarem, de se alimentarem. As pessoas vão com muita sede. O descartável é aquela coisa assim, é provisório aqui, acabou. Não, as pessoas estão indo para os relacionamentos para ser eternos, ou por muito tempo. Só que aí rola tudo isso que eu já frisei aqui 2 vezes para vocês, tá? E, enfim, acredito que fica claro. Fica claro, gente? Me falem se fica claro para vocês. Faz sentido? Muita verdade, verdade, concordo, muito verdadeiro. Enfim, é o que eu percebo, tá? As pessoas não fazem por mal. Aliás, eu sempre digo, tem gente que fica assim de cabelo em pé quando eu falo isso. Não existe gente má. Existem pessoas saudáveis e pessoas adoecidas emocionalmente, porque a essência humana é amor. Então, as pessoas estão se juntando muito rápido hoje, mas é com o intuito, é com a intenção de ficarem juntos para valer. Só que tem todas esses percalços aí, né, que influenciam muito, mas muito mesmo, principalmente a precocidade. Ficarem juntos para valer antes dos 2 anos. Gente, namoro é para experimentar, é para conhecer, é para desfrutar, é para mergulhar, é para literalmente se conhecerem, você saber onde é que você está entrando e onde é que o outro está entrando também. E inclusive para lapidar arestas. Vocês estão ali com 1 ano juntos. Aí você percebe que a tua parceira é altamente ciumenta e ela percebe que você é altamente sistemático. Sentem e conversam. Conversem. Olha, o teu ciúme está me preocupando. Isso vai definhar o nosso casamento. Vamos trabalhar em cima disso? Vamos fazer terapia juntos? Vamos conversar sobre isso? Vamos trabalhar isso? Ah, que legal! A tua mania, as tuas manias, a tua forma sistemática de viver a vida também me preocupa. Eu acredito que isso também vai minar a nossa relação. Vamos trabalhar isso? Então, o namoro ele não é só para curtir e não é só para se conhecerem, mas também para repararem as arestas antes de se casarem, para evitar imensas e homéricas brigas no casamento, evitar que as crianças que virão, os filhos que virão desse relacionamento, se desenvolvam no meio da guerra desse casal, entendem? Só que daí as pessoas elas deixam para conversar sobre aquilo que as incomoda depois de casados. Muitas mulheres só se sentem à vontade de dizer para o parceiro o que é que a incomoda depois que ela tem um filho com ele, que aí ela se sente verdadeiramente pertencente à vida desse homem. E aí que, né? Aí que as realidades vão se chocar e as crianças, os filhos ali assistindo o aparar das arestas que deveria ter ocorrido no namoro. E olha que legal. Antigamente, uma mulher de 37 anos era considerada uma senhora. Vocês podem procurar em jornais, né, relatos de jornais, que antigamente era tudo no papel. Se uma mulher de 37 anos sofria um acidente e morria, a reportagem era: senhora de 37 anos morre após acidente. Hoje, 37 anos, para a medicina, na questão fisiológica, somos ainda meninas. Né? Olha a Cláudia Raia, mãe aos 50 e poucos anos, uma criança saudável. Então, hoje a medicina proporciona uma gravidez segura e saudável para mulheres e homens, né? Porque quando uma mulher engravida, o casal está grávido, né? Para pessoas com mais de 40 anos, de forma muito tranquila. Claro que tem que ter um acompanhamento, uma alimentação, nananã, enfim. Mas hoje é possível. Antigamente,
Passou dos 25 anos, era uma aberração engravidar. As mulheres engravidavam aos 14, 15, né? Então, hoje não precisa mais dessa pressa para se casar, para constituir família, para ser mãe, porque o corpo vai gritar, o relógio biológico vai gritar. Sim, ele grita, mas ele grita hoje bem mais tarde. E isso proporciona que as pessoas possam se relacionar, namorar por mais tempo e sem pressa, porque sim, poderão constituir família e ter filhos de forma muito segura, mesmo que isso ocorra beirando os 40 anos, o relacionamento, para engravidar aos 41, 42. Olha que maravilha, até isso o universo tem conspirado a nosso favor. E o que a gente vê? A gente vê casais com 16 anos namorando já falando de casamento. O problema não é só falarem de casamento com 16 anos. O problema é quando você pergunta, vocês estão juntos há quanto tempo? 3, 4, 5 meses. Então aí junta a imaturidade, a pressa com pouco tempo juntos, ou seja, no auge da paixão. A chance disso não dar um bom resultado é muito grande. Por essa razão, os relacionamentos hoje são vistos como descartáveis, mas eu, Vanessa, vejo como relacionamentos falidos por conta da precocidade. E muitos casamentos não faliriam, não iriam à falência se tivessem aparado as arestas no namoro e não no casamento. Ali no namoro, vai para terapia, vão se trabalhar juntos, vão para encontros de casais. Nossa, isso reduziria muito o altíssimo índice de separações, tanto em noivado, quanto em casamento, quanto em morando juntos, né? Não casados formalmente, mas morando juntos, o que eu considero um casamento, mas enfim, falando de forma constitucional para vocês. Faz sentido, pessoal? Total sentido. Beleza. Mas não tô aqui para vocês concordarem, eu tô aqui para entregar o meu ponto de vista com base em tudo que eu vivenciei como pessoa e como profissional e colocar vocês para pensarem e refletirem, tá? Aí a segunda pergunta, me casei mal e agora separo? Não necessariamente. Não necessariamente. O casal que aceita ir para terapia juntos, vencem os obstáculos juntos. Por que tem que ir para terapia? Porque é uma pessoa de fora, imparcial, que vai ajudá-los, ajudar ele, ajudar ela, ou se é um casal homossexual, ajudar ele, ou ajudar ela e ela, a entenderem o que é que está acontecendo, que está minando a relação. Tanto como indivíduos na sua identidade própria, como indivíduos enquanto casal. Uma pessoa de fora que vai ora trabalhar com ele, ora trabalhar com ela, separadamente, ora trabalhar com os dois juntos. Gente, nesses 20 anos de atuação, eu já conheci tanta história, tantos casais, tantas vertentes, tantas possibilidades, que se eu fosse ficar narrando aqui para vocês, a gente ficaria até às 7 da manhã. Falando em 7, já conheci um casal que namoraram meses, se casaram, ficaram meses juntos, não aguentaram ficar um ano juntos, se separaram, ficaram 7 anos separados. Eu falei 7, eu lembrei. Ficaram 7 anos separados e retomaram uma nova relação super saudável, super legal. Por quê? Porque todo esse tempo separados, eles ficaram em terapia, sem saber, sem um saber do outro que estava em terapia, mas levando as dores daquele relacionamento, daquele término para a terapia, se trabalharam e quando se reencontraram estavam disponíveis e com as suas emoções elaboradas para ficarem juntos e ficaram para valer uma relação super legal. Enfim, são tantas histórias, né? Eu sempre digo, eu sou a favor da separação? Sou a favor da separação, sou a favor do divórcio. Mas também sou a favor do casamento, da união. Desde que seja uma união saudável e se não estiver saudável, que este casal se disponibilize a se trabalhar emocionalmente. Porque não adianta só um, tá? Tem que ser os dois. Como eu falei, não importa se é um casal hétero ou um casal homossexual. Ambos
tem que, primeiro, admitir cada qual seus 50% de responsabilidade e irem para terapia. Quando só um vai, não adianta, só um evolui, só um expande a consciência, só um compreende a dinâmica, o outro não. E um não consegue fazer por dois, porque desequilibra. O relacionamento, todos, na verdade, precisam ser via de mão dupla. Quando só um vai para terapia e o outro não, qual é a mensagem subliminar daquele que não vai? Você é o problema, você é a problemática, você que lute, você que corra atrás, você que conserte. Eu sou o perfeito ou a perfeita, comigo tá tudo bem, o problema é você, o problema é sua família, o problema são seus karmas, entendem? Então tem que ser os dois. Eu, particularmente, desconheço um casamento restaurado quando somente um foi para terapia. Eu desconheço. Conheço casos de pessoas que tentaram, ficaram tentando por meses e anos, só um da relação indo para terapia, mas não deu certo os dois. E essa pessoa que ficou em terapia, obviamente, que decolou, né? No mínimo, adquiriu muito autoconhecimento e conhecimento do porquê atraiu uma pessoa com tal personalidade, o porquê agia de tal forma e o que precisaria modificar para que os próximos relacionamentos pudessem ser promissores, saudáveis, benéficos, enfim. Então, gente, essa coisa de me dei conta que casei mal, me separo? Não. Tenta. Senta com o teu parceiro, com a tua parceira e diz: a gente não tá bem. A gente está à beira do abismo. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de terapia, de autoconhecimento. A gente precisa trabalhar o auto-perdão e o perdão um para com o outro. A gente precisa reparar arestas que nós não reparamos no namoro. Ou, na época do namoro, reparamos algumas arestas, mas agora vieram outras coisas aconteceram, outros ciclos se iniciaram, outros fatos ocorreram. A gente precisa de ajuda. E busque um bom terapeuta para ajudá-los, que é possível restaurar a relação. É possível, acreditem nisso. Porém, se você se vê sozinho ou sozinha, eu sugiro você não criar expectativas. Vai para terapia sozinha, então, se trabalhar, se conhecer, compreender as suas dinâmicas internas e as dinâmicas que envolvem o outro e vá se preparando para seguir solo até que você se abra novamente para uma nova relação mais saudável e mais promissora. Enfim, pessoal, não consigo ver que horas são. Alguém consegue me dizer que horas são, por gentileza? Tem pergunta aqui bem legal que eu já vou responder. Só alguém me passa o horário, por gentileza, que eu não tenho um abençoado de um relógio aqui perto de mim. E como eu estou no meu celular, para eu ver a hora, eu tenho que sair do ao vivo. Obrigada, Larissa, sempre me salvando com o horário. Muito obrigada, querida. Eu vou responder essas duas perguntas antes de finalizar, então. Quanto tempo dura o luto do término de um relacionamento? Gente, quando a gente fala de humanos, não existe uma regra, mas existe uma base. A gente tem uma noção. Geralmente, fica entre 6 meses e 2 anos, tá? Tudo depende da profundidade, da intensidade desse relacionamento, do quanto envolvimento, inclusive familiar, houve, tá? Porque aí quando a gente se separa de alguém, na verdade a gente não se separa só dela, a gente se separa dos familiares, dos pais, dos irmãos, porque vai fazendo, né? Aquele vínculo, aquele laço. Então, é de 6 meses a 2 anos o luto de um relacionamento mais extenso, mais sólido, tá? No meu caso, 14 anos de relacionamento, ele em 4 meses já arrumou outra. Precoce? Tá, tô tentando entender. No meu caso, 14 anos de relacionamento. Ah, tá. Daí vocês se separaram e depois de 4 meses ele já arrumou outra. Precoce? Precoce? Precoce, com certeza.
Com certeza. E o ruim da gente ir de forma precoce para um novo relacionamento é que a gente leva para esse novo relacionamento resquícios do relacionamento anterior que não está trabalhado, que não está elaborado, que não está curado, que não está tratado emocionalmente. Então, as chances desse relacionamento, esse segundo relacionamento, logo após um divórcio, não ir bem é muito grande. É muito grande. E assim, agora que eu vi que é você, querida, conhecendo a tua história, veja bem, ele foi para esse relacionamento sem sequer resolver as questões matrimoniais e de paternidade dele com a filha de vocês. Então ele está levando para esse novo relacionamento falhas, questões emocionais mal resolvidas de âmbito pessoal, matrimonial, de paternidade dele e as outras questões que eu sei, porque a gente conversa, que eu não vou citar aqui, muito precoce. Eu não dou 6 meses para esse relacionamento, né? A não ser que venha aí uma gravidez e acabei ficando juntos por conta dessa gravidez, o que acaba agravando e piorando muito mais a situação, e o que é pior, a criança que acaba pagando o pato, né? Que vai estar no meio aí dessa guerra emocional dessas duas pessoas apressadas. Obrigada, gratidão, obrigada. Somos bastante profissionais, a gente ama o que a gente faz, a gente entrega o nosso melhor, isso faz a diferença. Pessoal, então, respeitando o tempo, respondi as 2 perguntas, vou finalizar por aqui a live. Imensa gratidão quem ficou comigo do início ao fim, quem só passou rapidamente, enfim. Valeu muito a pena, vou deixar gravado, vou deixar no meu feed e amanhã prometo responder todas as perguntas que me enviaram na caixinha hoje, que realmente são perguntas muito interessantes que vai levar reflexão para vocês. Vanessa é sempre incrível, profissional maravilhosa, gratidão, tudo que vocês veem em mim de bom existe em vocês. Tudo que a gente vê de bom no outro existe em nós, assim como tudo que a gente vê no outro que nos incomoda também existe em nós. Então, para vocês que reconhecem o meu trabalho, que me elogiam, que me agradecem, saibam que vocês também entregam o melhor para vocês enquanto profissionais e que as pessoas também olham para vocês com carinho por toda essa entrega. Guardem isso. Nós humanos somos espelhos uns dos outros. Gratidão, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Amanhã eu entrego as respostas e a gente segue se falando por aqui, se vendo por aqui, trocando ideias por aqui. Beijo, gratidão.